Muito bem, gente. Vamos lá, começando aqui o nosso estudo de hoje. Seguindo aqui para a reta final do nosso estudo do livro Plantão de Respostas. Nós vamos iniciar aqui alguns temas interessantes, né? Sintonias, sonhos e desdobramentos. Falaremos sobre um tema também abordando a Umbanda. E depois finalizamos com vícios. Vamos ver como é que a gente vai desenvolver aqui e se nós conseguimos concluir esse livro ainda hoje, né? Ou se ele se estende por mais uma reunião, pelo menos. Então vamos lá. Nós temos aqui então, bom dia Marion, nós estudamos no nosso encontro anterior aqueles temas, né, sobre relações afetivas. Tivemos 5 perguntas que foram colocadas para o Chico, sendo 3 delas relacionadas com questões pessoais, e aqui mais 2, ou mais 3, não, 4 delas, né, relacionadas com questões pessoais, e as outras aqui trazendo para nós são 6 questões na verdade, né, e outras aqui trazendo temas mais genéricos, né, como é o caso, por exemplo, do namoro, que nós vimos, né, 2 temas falando sobre o namoro, que foi bem interessante, né, a forma como nós conseguimos desenvolver no nosso encontro passado. Agora nós temos 2 questões do tema sintonia, que embora o tema seja o mesmo, são duas colocações bastante diferentes. A primeira aqui, que nós vamos ver agora, relacionada com a mediunidade. Perguntado ao Chico o seguinte: dentro da psicografia, se o médium dá passividade constantemente para irmãozinhos sofredores, tristes e chorosos, isso significa que o médium não está com a sintonia elevada? Então, existe, da nossa perspectiva terrena, uma ideia bastante equivocada a respeito da condição moral ou do preparo de alguém que trabalha com o plano espiritual. Isso porque a gente tem aquela ideia de um status, né, um status social, e acaba também contaminando essa nossa visão, esse nosso entendimento sobre o status espiritual. Enquanto que o status espiritual, o que vale para nós é o desenvolvimento, é a depuração, é o amor que o trabalhador, o médium nesse caso, investe no desenvolvimento das suas tarefas. No plano material nós temos ali aquela superficialidade das aparências. Então significa que um médium, dentro dessa pergunta que foi feita, um médium que psicografa mensagens elevadas, mensagens evangélicas, reflexivas, tem ali uma superioridade para aquele médium que trabalha, por exemplo, na obsessão, na desobsessão? Dentro da nossa visão, sim, porque afinal de contas o médium de desobsessão trabalha com espíritos sofredores, né, como foi apresentado para nós aqui, sofredores, tristes, chorosos, enquanto que o outro médium trabalha ali no seu gabinete, tranquilamente com ar-condicionado, recebendo mensagens dos espíritos superiores. Então é uma visão bastante material, bastante terrena, que é essa que nós temos, né? E dentro da visão espiritual nós podemos até também fazer essa comparação no mundo terreno. Muitas vezes um médico que tem um consultório luxuoso tem menos valor do que aquele médium simples que atende pessoas pobres, pessoas necessitadas, carentes. Isso porque é a dedicação, é a devoção, e não o título acadêmico que ele carrega, né? Mas na nossa visão, sim. Então, acabamos vendo aqui numa pergunta que traz exatamente esse ponto de vista material sendo aplicado por uma questão espiritual. Então, quando o Chico coloca que na psicografia, se um médium dá passividade constantemente para irmãos sofredores, isso significa que o médium não está com a sintonia elevada? O Chico responde da seguinte forma: todo médium deve estar em equilíbrio para trabalhar num grupo mediúnico. Nessa primeira frase ele já coloca para nós, então o médium com sintonia elevada, o médium com uma sintonia inferior, o médium que tem ali uma afinidade com espíritos sofredores, na verdade o médium, independente da posição em que ele se encontra, ele precisa estar em equilíbrio para fazer esse trabalho. Tanto para auxiliar a si mesmo, no seu desenvolvimento moral, no seu aprimoramento, como também no auxílio àqueles desencarnados que se aproximam para o trabalho,
ou aqueles encarnados a quem ele beneficia, como é o caso, por exemplo, dos médiums que trabalham com a fluidoterapia. Então, nesse caso, o médium precisa estar bem equilibrado espiritualmente para que ele possa, através dessa transfusão, emitir para aquele paciente que busca o auxílio os fluidos melhores, mais depurados, para que aquele indivíduo que se apresenta em desequilíbrio seja, então, assistido dentro da sua necessidade. Nós temos também ali aquele médium, que trabalha na psicografia, nós temos o médium que trabalha na desobsessão, o médium que trabalha no auxílio, de comunicações de um modo geral. Por exemplo, os espíritos que vêm trazer comunicações aos seus entes queridos. Enfim, bom dia, Tico Teco. Então, o Chico coloca inicialmente aqui que é uma necessidade, é um critério de segurança que o médium esteja em equilíbrio para poder desenvolver esse trabalho. Depois ele coloca para nós: quando dá manifestações a espíritos sofredores, pode lhes proporcionar alívio e paz. Então o Chico já começa a trazer também mais um elemento ali, dizendo que esse trabalho de caridade serve para assistir exatamente a esses espíritos sofredores. Porque dentro do seu sofrimento, significa que o espírito se encontra em abandono, o espírito se encontra com a sua consciência dolorosa, o espírito se encontra distante daquela realidade que ele acreditava ser a única que ele vivenciava. E aí, então, em contato com o médium, ele começa a ter aquele sentimento de acolhimento, de amor, de caridade, fazendo com que ele, então, se sinta mais aliviado e se sinta mais tranquilizado, até porque, como nós vemos, André Luiz fala bastante sobre isso nas suas obras, que muitos desses espíritos começam, a partir dessa porta de entrada, tendo contato com o médium numa casa espírita, o início do seu tratamento, o início da sua recuperação. Então nós vemos que o fato de você estar na porta ali, dando aquele primeiro passo para auxiliar aquele espírito, mostra também um trabalho bastante louvável. E não apenas bastante louvável, tão louvável quanto qualquer outro. Porque ali é um trabalho de doação, um trabalho de acolhimento, de doação de amor para espíritos que trazem culpas, que trazem delitos do seu passado. E nesse caso, quando nós falamos espíritos sofredores, tristes e chorosos, basta a gente fazer uma pesquisa na nossa própria história, na história dos nossos familiares e amigos, na história de pessoas desconhecidas, para a gente poder então observar que esses mesmos casos que nós encontramos aqui no mundo físico são casos que repercutem também no plano espiritual. E ali então esses espíritos precisam desse primeiro contato. Certamente que nós temos ali, claro, uma legião de trabalhadores do plano espiritual que se aproximam desses espíritos, oferecendo para eles ali o auxílio de que eles necessitam. Mas para muitos desses espíritos, o contato com o médium, o acolhimento numa instituição, é ali também bastante valioso. Então esse aqui é o primeiro ponto que o Chico explica para nós. Primeiro, o equilíbrio que o médium precisa ter. Portanto, independente da sintonia que ele faz, se é com um espírito elevado ou se é com um espírito ainda numa condição inferior, ele tem que estar em equilíbrio para os dois casos. E segundo que nós temos, que essas manifestações desses espíritos trazem grande benefício para eles, para que eles possam ser ajudados no início dessa jornada de reconstrução de si mesmos. Depois o Chico coloca aqui numa outra parte da resposta. Existem médiums que têm energias específicas para socorrer espíritos suicidas, muito sofredores. Essa é a missão dos médiums de desobsessão. Não é, portanto, um desequilíbrio. Então, mais uma vez, nós vimos aqui um equívoco da parte de quem fez essa pergunta, o equívoco no sentido de não conhecer, de não ter ali o estudo devido, de achar simplesmente que a relação que existe entre médium e espírito no trabalho de uma casa espírita também tem uma relação de status. Até porque nós lembramos, bom dia, Chocolate. Nós lembramos que, principalmente naquela época em que o Chico era muito comentado na mídia, nesse final dos anos 90 ali, então falava-se muito dele, até mesmo após a sua desencarnação, ele acabou virando tema de documentários, de filmes e outras publicações e outras produções também. Então muitas pessoas diziam assim, poxa, eu queria tanto ser um médium psicógrafo, para poder psicografar aquelas mensagens lindas que levam a consolação a tantas pessoas sofredoras,
aqueles familiares que vão naquelas peregrinações e ficam ali durante horas, dias, né, durante muito tempo, esperando que uma comunicação chegue, e aquele médium é o porta-voz do plano espiritual, levando esse conteúdo. E aí o outro fala assim, mas eu sou um médium de desobsessão. Ah não, desobsessão não, eu quero ser médium psicógrafo. Então nós percebemos que existe essa visão elitista, né, dentro dos trabalhos espíritas, dos trabalhos mediúnicos, porque nós achamos que um trabalho é melhor do que um outro, um trabalho é mais bonito do que o outro. Sendo que, na verdade, ali, independente de onde o médium trabalha, ele vai trabalhar num ambiente compatível com a sua necessidade, com as suas disposições, disposições morais e disposições orgânicas também, ele estará para servir. E muitos médiuns que trabalham em desobsessão, que é um trabalho difícil, que é um trabalho que vai encontrar com espíritos que não são espíritos simpáticos, são espíritos sofridos, muitas vezes espíritos agressivos, e fazer um trabalho com esses espíritos é um trabalho diferenciado. E ali, aquele médium que se dedica a essa tarefa é realmente uma dedicação que deve ser observada, que deve ser valorizada. Então não existe o melhor médium e o pior médium. O que nós encontraremos é um espírito mais equilibrado, um espírito menos equilibrado, independente da posição em que ele se encontre. E aqui o Chico coloca então a respeito, né, que é uma outra questão, bom dia, embaixador, que é uma outra questão a respeito dessas energias específicas, que é essa predisposição orgânica que eu comentei com vocês, né? Então nós temos médiums ali que vão apresentar, de acordo com a sua fisiologia, apresentar ali uma condição para determinado tipo de faculdade mediúnica, para determinado tipo de trabalho. E aí então ele vai desenvolver aquela tarefa, ele será um psicógrafo, ele será um médium intuitivo, ele será um vidente, ele será um médium que trabalha com passes, será um médium que trabalha com desobsessão, será um médium que faz atendimentos a espíritos suicidas. Cada médium ali apresenta uma predisposição. Muitas vezes, claro, nós temos aquele médium que traz ali uma aptidão completa, tendo uma capacidade de trabalhar nas mais variadas áreas, e aí então ele vai trabalhar dentro daquela área específica que para ele é importante e de acordo com a necessidade da instituição. Então nós vemos que não é uma questão de desequilíbrio. Todo médium, por princípio, deve estar equilibrado para poder realizar esse trabalho. Bom dia, Cindizinha, bom dia, abraço. O Tico Teco colocou, né, alguém mais antigo pode ter passado essa ideia a ele, né? Provavelmente, viu, Tico Teco, como eu comentei no início, um pouquinho antes de você chegar, nós fazemos uma comparação com aquilo que nós temos na vida física para a vida espiritual, para os trabalhos espirituais, ou para os trabalhos mediúnicos. Porque nós olhamos naquele status, né, dentro da sociedade, qual é exatamente ali o trabalho que o indivíduo faz e qual é o status que ele ocupa dentro da sociedade onde ele se encontra. Então nós colocamos ali, né, o seu diploma, a sua posição social, tudo isso então vai trazendo para nós uma ideia, porque é uma educação que nós temos, que nesse tipo de trabalho nós temos que fazer uma reconstrução. Primeiro, né, como é um termo bastante usado na atualidade, você tem que desconstruir para depois reconstruir. Então quando você olha assim, médiums que trabalham numa instituição, existem médiums que se acham ali numa posição mais destacada do que outros. E na verdade o melhor trabalhador é aquele que é o mais útil, dentro daquilo que é necessário, e não aquele médium que ocupa essa ou aquela posição. Isso que é importante. Né? Minha mãe foi hoje, Dudu, tomar a primeira dose aqui em São Paulo. Seja bem-vindo, bom dia. Então, essa é o que traz para nós, né? Pois é. Então, essa é a explicação que o Chico traz para nós, então, a respeito dessa questão que foi colocada, né? Se dentro da psicografia, o médium que dá passividade constantemente a sofredores tristes e chorosos, a irmãozinhos sofredores tristes e chorosos, se isso significa que o médium não está com a sintonia elevada. E aí o Chico explicou então a necessidade do equilíbrio, explicou aqui a importância do trabalho no socorro, trazendo alívio e paz para aquele espírito sofredor, e pôs para nós aqui que alguns médiums que trabalham com energias específicas, por exemplo, para socorrer suicidas, que são espíritos que a gente poderia colocar no extremo do sofrimento. Mas não é necessariamente aquele espírito que traz aquele ódio incorporado dentro de si, como é o caso, por exemplo, de muitos obsessores.
E aí então há necessidade de acalmar aquele espírito, acolhê-lo, contê-lo muitas vezes. Então não é o desequilíbrio, é a necessidade que o médium tem. Essa é a resposta que o Chico colocou para nós. O Brás colocou, não é uma coisa, o médium deve saber que a mediunidade é uma missão pesada. Eis o motivo de não se envaidecer, né? Aos poucos a gente vai. Talvez um trabalho como esse, né, Brás, proporcione para ele um esclarecimento maior, quebrando exatamente essa ideia que se tem da nossa vida em sociedade. De saber, né, dessa questão do status. Então, você pergunta, né, você perguntar para muitos espíritas, né, que tipo de mediunidade, com qual tipo de mediunidade você gostaria de trabalhar? Eu queria ser médium psicógrafo. Por quê? Porque eu vou psicografar livros, vou levar mensagens, aí já começa a pensar na fama, né? E o médium e o desobsessão? O desobsessão é aquele pessoal que fica lidando ali, né, com a tropa de choque, né, trabalhando ali com os espíritos, entre aspas, os espíritos pesados, fechado naquela salinha, né? Enquanto que o psicógrafo fica ali em público, psicografando, mandando mensagens, aí ele faz a leitura, todo mundo chora e abraça. Eis aí a diferença, né? Então, quando a gente começa a olhar agora do lado do plano espiritual, porque a gente olha da perspectiva humana, da perspectiva terrena. Então você olha e você começa a pensar na posição que cada um ocupa. Quando chega do outro lado, a gente começa a perceber a quantidade de trabalho que tem. E a gente vê então esses espíritos que trabalham na organização dessa tarefa, aqueles espíritos que precisam ser assistidos, as caravanas que saem em busca desses espíritos para serem auxiliados, eles querem saber quem está disponível para qualquer tipo de tarefa. Enquanto que nós do lado de cá pensamos qual é o melhor trabalho. Observem a diferença. Eu preciso de alguém para ajudar. E aqui do lado de cá, eu só quero ajudar esse pessoal e não o outro. Então a ideia é colocarmos-nos à disposição, dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa vontade, para ajudar no que for preciso. E certamente o plano espiritual vai saber exatamente como dirigir, né, as nossas missões, digamos assim, essas nossas missões, para atender ao objetivo. Isso lembrando sempre, né, como eu já trouxe para vocês, o professor Severino Celestino, né, um grande estudioso da Bíblia, né, na visão espírita, ele comentava, né, a impressão que nós temos é que somente a partir da fundação dos centros espíritas, a partir de Kardec, é que o plano espiritual realmente pôde obter ajuda. Quer dizer que antes de Kardec, todos os espíritos ficavam largados, cada um ali do seu próprio jeito, se virando como dava, porque ninguém podia ajudar esses coitados sofredores. E ele chama atenção, né? Grande engano. Porque essa interação com o plano espiritual é uma interação que sim beneficia o plano físico, mas muito mais beneficia o plano espiritual, mas muito mais o plano físico, fazendo com que os médiums se esclareçam cada vez mais, tragam a realidade, né, de uma forma agora clara e ostensiva sobre a realidade espiritual, mostrando que realmente o mundo espiritual existe. E a partir desse entendimento a gente vai passando por essa transformação. Então vai chegar um momento em que nós perceberemos que a nossa sociedade terrena terá uma visão mais clara do plano espiritual, vendo que a existência dos espíritos, a existência do mundo espiritual, a dinâmica que se desenvolve no plano espiritual, não é uma questão de fé. É uma convicção. A gente só precisa estudar para entender como funciona e não se ela existe. E o mundo ainda tem muita coisa para fazer. E quando nós tivermos essa clareza, certamente nós teremos uma interação, e isso virá exatamente com esse processo de transformação do nosso mundo de provas e expiações para esse mundo regenerado, quando nós teremos então o plano físico e o plano espiritual trabalhando de uma forma integrada. E não trabalhando de uma forma diferenciada, porque a impressão que dá, assim, não sei se vocês vão conseguir entender, é como se nós olhássemos dois planos, um plano embaixo e um plano em cima. E entre esses dois planos nós encontramos pequenos pontos em que um plano toca no outro, como se fossem pequenos canais que se abrissem, ligando um plano no outro, mas de uma forma tão escassa, que é esse caso exatamente em que a gente tem a oportunidade de falar com o plano espiritual, de estudar sobre o plano espiritual, de receber as suas instruções, de receber o seu consolo, a sua ajuda. E esses pontos de contato são tão poucos ainda,
E a gente percebe, né, se no futuro nós tivermos oportunidade de ver essas duas dimensões ligadas por pontos infinitos, quase como se os dois planos fossem quase o mesmo plano, em que encarnados e desencarnados interagissem com absoluta naturalidade. E isso traria uma grande revolução, mas infelizmente não. E se nós olhássemos, por exemplo, o mapa do mundo na parte de baixo físico e o mapa do mundo na parte espiritual em cima, nós veríamos pontos que se conectavam, por exemplo, no nosso país, no Brasil, muitos pontos pelo fato da doutrina espírita abrir esses canais, assim como também as religiões de tradições africanas, mas nós veríamos em outras partes do mundo em que esses pontos praticamente não existem, porque os espíritos têm que trabalhar de uma forma velada, intuindo aqueles que são os seus protegidos, ou então perseguindo aqueles que são os seus inimigos, mas a gente vê que esses contatos não existem de uma forma clara. Simplesmente se ignora a existência deles. Não sei se vocês conseguiram entender essa imagem que eu passei para vocês. Enquanto eu fui falando aqui, eu fui vendo na minha frente as coisas acontecendo, né? Não sei se deu certo, mas né, algo que a gente precisa pensar muito nisso. A distância que existe ainda da ligação ideal entre esses dois planos e a realidade que nós vivemos da distância que esses dois planos ainda se encontram. Distância no sentido da compreensão e da interação. Porque independente da nossa crença, se eu acredito ou não acredito no plano espiritual, ele vai existir, vai me influenciar e será influenciado também, ainda que de uma forma inconsciente. Agora, quando nós tivermos esse melhor entendimento, imaginemos o que isso pode nos proporcionar em termos de benefício para o nosso aprendizado, né? Pois é, Brás, essa barreira ainda é muito grande, vamos dizer assim, ela é muito sólida, e aos poucos a gente vai então rompendo e criando essas fissuras que permitem então esse fluxo de ideias entre os dois planos de uma forma mais clara. Pois é uma distância imensurável, né, André? Ainda, infelizmente, é assim. Nós encontraremos assim algumas regiões do planeta, e aquele documentário que eu comentei com vocês, do A Vida Além da Morte, né, não sei se vocês todos tiveram a oportunidade de assistir, ele é bastante interessante, embora ele traga uma certa angústia, né, essa certa angústia de ver que as pessoas estão tentando entender a mediunidade, sem sequer se darem ao trabalho de conhecer a doutrina espírita no seu aspecto científico. Mas não importa, o que importa é que elas estão tentando. E esse documentário ele é muito interessante porque ele mostra as pessoas pelo mundo afora, especialmente na Europa e na América do Norte, tentando entender a mediunidade e vivenciar a mediunidade. Então são pontos isolados, mas a gente vê que são pequenos grupos, e esse documentário é bastante interessante porque mostra como as pessoas estão trabalhando nesse campo. Elas trabalham por uma prática, como se fosse, por exemplo, eu quero fazer yoga. Aí eu estudo a yoga, pronto. Eu quero praticar a mediunidade. Pratico a mediunidade, pronto. Não existe essa questão da relação com o mundo espiritual ligada a uma filosofia que faça com que as pessoas se desenvolvam moralmente. Elas buscam de uma forma completamente independente. Ou seja, elas têm ali suas próprias religiões, ou abriram mão de suas religiões, mas procuram na mediunidade, claro que, buscar ali os objetos do seu interesse. Então, alguém que quer estudar mediunidade para receber uma comunicação de um ente querido, para ter uma revelação, qualquer coisa do gênero, que é exatamente aquilo que a doutrina espírita, o modo como a doutrina é vista muitas vezes. As pessoas se aproximam da doutrina porque querem falar com os espíritos. Mas o seu corpo filosófico, a sua proposta evangélica de transformação moral acaba sendo descartada. Porque as pessoas não querem isso, elas querem conhecer, elas estão curiosas. Mas não necessariamente trabalhando pela transformação moral. E esse documentário mostra bastante isso. É aquela pessoa que sofre intensamente, que ela perdeu um filho, perdeu o marido, perdeu o pai, perdeu a esposa, e ele vai em um médium para ter a comunicação, apenas isso. E é o que nós encontramos, por exemplo, nessas instituições que fazem esse trabalho de comunicação com o plano espiritual. Bom dia, professor.
E elas então vão, por exemplo, como elas iam, né, e continuam indo ainda, mas naquela época elas iam até, por exemplo, Uberaba, lá onde o Chico trabalha, ficavam lá na fila, pegavam a comunicação e iam embora sem nada acrescentar em termos de esclarecimento da realidade espiritual. A pessoa foi lá especificamente para isso. Eu vim aqui pegar uma comunicação, não tem comunicação, eu vou embora. Ela tem comunicação? Então me dá minha comunicação que eu vou embora. Só isso. Mas você não tem interesse em conhecer um pouco mais? Não, não. Eu só quero essa comunicação. E é isso que a gente vê nesse documentário. Então, assim, esses equívocos que nós ainda apresentamos a respeito do entendimento do mundo espiritual, dos seus mecanismos de comunicação, como é o caso da mediunidade, né, são ainda vistos de uma forma bastante superficial. E nós, da doutrina espírita, né, fazendo aqui o link com o tema que nós estamos trabalhando a respeito da sintonia com espíritos de uma baixa vibração ou os espíritos mais elevados, isso não coloca o médium numa posição de status, mas é apenas uma questão de aptidão e de necessidade e sensibilidade do médium, apenas isso. O Brás colocou, né, no dia em que o espírito me falou que ficava na plateia do espírito junto a mim, quando eu estava tocando violão, eu pensei, né, graças a Deus que eu não os vejo, né, Brás? Pois é, a gente tem essa... eu acredito no mundo espiritual, estudo sobre o plano espiritual, mas eu prefiro não ver. Vai que, né? Muitos, quando conseguem o que quer, deixam de frequentar. Sim, a mesma coisa, né? Tem aqueles que vão até Uberabas apenas para isso, tem aqueles que vão até um centro espírita, ficam durante um tempo apenas para atingir o seu objetivo e depois acabou. A Angelina colocou, a mediunidade nos educa paulativamente, educa nossos espíritos, né? Esse é o objetivo. Porque a gente percebe que para você praticar a mediunidade, o trabalho mediúnico, há necessidade de você se instruir, de você se transformar. Então aquele médium que traz a mediunidade aflorada e que se propõe ao trabalho, ele tem a necessidade de promover mudanças importantes. Então, na verdade, assim, para ele, na visão dele, o objetivo principal é o trabalho. A transformação moral é um efeito colateral. Para os espíritos é o contrário. Ele é levado para a transformação moral e o trabalho vem por acaso. O trabalho é uma consequência dessa necessidade que ele tem. Seria mais ou menos fazendo uma comparação a respeito do trabalho de caridade. Para nós, você fala assim, eu vou fazer o trabalho porque eu preciso trabalhar. Para os espíritos vai trabalhar a caridade porque você precisa se transformar. Então olha a diferença da perspectiva que existe. Para nós, que a gente vai ali de acordo com o nosso interesse, em busca da nossa satisfação, e do plano espiritual que observa o conjunto e o processo, né, e o objetivo daquele trabalho que ele vai desenvolver. Então essa é a questão. O Brás colocou, né, o médium ostensivo já está frente a frente com sua missão. E não tem como desmascarar, embora, Brás, a gente saiba que muita gente, mesmo tendo a mediunidade ostensiva, não tem essa visão da responsabilidade e da necessidade do trabalho. Ele simplesmente faz ou renega esse trabalho, ou abre mão desse trabalho. Mesmo estando na cara dele ali a ostensividade, ele passa por essa dificuldade, ele foge disso. Nós já recebemos solicitações, por exemplo, de pessoas que dizem assim, olha, como é que eu faço para fazer isso desaparecer? Porque ela não quer. Então, mesmo ostensivo, claro que esses são os que sofrem mais, né? Mas, né, nosso querido Nobre, chegando para fazer aqui para nós a participação, obrigado, Nobre. Dá um abraço do pessoal todo aí por nós. Coloca assim para nós, né? Sinta-se um privilegiado na condução de ser escolhido para a função de ser espírito designado a fornecer observâncias em que a sua atitude como mensageiro, de qualquer que seja a forma detalhada, com a mediunidade que tu fostes escolhido, e não te julgues por estar nessa hora agora, fazendo e trazendo no seu comprometimento com o plano, que deve sim ser atacado de forma benéfica, nas suas mazelas pretéritas, e assim diluindo muita coisa
que há tempos atrás, onde tu nem imaginavas que estava trazendo uma melhora evolutiva ao seu ser material e espiritual. Então olha a consequência, né? Você vai fazendo o seu trabalho e tudo mais, e nem imagina, né, que essa depuração vem acontecendo. Esse reequilíbrio, na verdade, vem acontecendo de situações extremamente problemáticas do passado. Aquele médium que tem consciência disso, pronto, ele já tá no caminho certo, porque ele trabalha, porque ele sabe da necessidade do trabalho, pelo fato de muitas necessidades existirem no mundo, e ele tem a responsabilidade de saber que esse trabalho vai beneficiá-lo. E diz ainda para nós: ah, meu amigo, agradeça e se beneficie muito da mediunidade que lhe foi imposta e programada para a tua melhor interior. Seja a luz nas sombras que te atacaram há tempos escuros. Hoje você merece um pouquinho dessa vitória, que só é sua, pois as máscaras do passado foram e estão desaparecendo graças à sua vontade de estar médium, quando num tempo atrás você mesmo pediu e nós demos a ti. Segure o orgulho e nunca traga em sua vida mental o nosso objetivo de o ter como médium a toda hora, a todo tempo. Um dia, quando do retorno, você verá que foi ótimo estar médium nessa sua vida de hoje, né? Pois é, eu vi sim, Dudu. Percebi que foi só uma sopradinha no seu ouvido, né? Exatamente, né? Então, já que tem que ser médium, né, que seja médium, né? Mas já que vai ser médium, que seja um bom médium, então, inconsciente, né? Obrigado, nobre. Então, é isso aí, né? O Hermes colocou, né? Vejam só a minha infinita ignorância, né? Quando eu entrei pela primeira vez no Bezerra de Menezes, estava prestes a abrir um negócio e queria saber se daria certo, né? Que vergonha, né? Entretanto, depois dessa vergonha, continuei a estourar cerca de 40 anos. Hermes, cada um é chamado por um propósito. Você foi por um interesse pessoal. Muitos outros, como eu, por exemplo, foi através da dor. Outros vão pela curiosidade. Outros vão porque são encaminhados. Quer dizer, cada um tem o seu motivo. O importante não foi o chamariz, né? O importante foi a presença, né? Então, vendo assim, né, a gente tem realmente esses interesses. E feliz daquele que por esse interesse vai em busca dessa resposta e percebe algo além daquilo que ele precisa. E tem os caronas também, Tico-Teco. Tem aqueles que vão, né, e continuam e ficam ali depois se desenvolvendo. Tanto encarnados como desencarnados, né, mas desencarnados principalmente. Então, quer dizer, a gente vê o trabalho que é feito, né, e, poxa vida, como seria diferente se todo o mundo tivesse essa visão de saber que nós temos ali, né, a realidade espiritual, que nós estamos vinculados a essa espiritualidade, que nós temos uma história necessitada de trabalho, de regeneração, né? Olha quanta coisa. Mas infelizmente são tão poucos ainda, né? Pelo menos que tem essa clareza, né? Mas, de qualquer forma, a gente vê que muitas pessoas são chamadas. Nós chegamos a falar sobre isso, né? Vocês se lembram? Que muitas pessoas vão, por exemplo, a religiões diferentes e elas se tornam realmente verdadeiras religiosas. Né? Pessoas assim, verdadeiras religiosas, né? Verdadeiramente religiosas, porque elas se dedicam àquela fé. Porque para elas, por exemplo, né, o que atrai é aquele culto, é a religião. Bom dia, Andréa. É a religião, é aquela prática. É a forma como ela gosta de expressar a sua religiosidade. Então, muitas vezes ela recebe uma necessidade, ela vai até uma igreja e ela começa então a estudar. Começa a estudar, começa a se aprofundar, começa a desenvolver a sua fé. Essa pessoa também alcançou o objetivo. Embora ainda ela não tenha, a partir dos dogmas da educação que ela recebe, ela não tenha ainda essa clareza, esse entendimento dessa realidade espiritual, mas com o tempo virá. Assim como para nós também com o tempo veio. E com o tempo virá para nós um entendimento maior ainda. Não tem jeito. O Braz lembrou ali também, né? A única maneira do espírito interagir na Terra é através da bioenergia do médium, né? Então há necessidade dessa presença. Do contrário, ele vai trabalhar apenas através da intuição. Vamos lá, pessoal, seguindo em frente aqui.
Próximo tema, sintonia. Nós estamos falando aqui sobre a mediunidade, lembrando que a partir da semana que vem, na segunda-feira, nós iniciamos o mecanismos da mediunidade. Então, se falar de mediunidade é gostoso, na semana que vem nós vamos falar não apenas de uma forma saborosa, mas de uma forma intensa. Vai ser um trabalho intelectual daqueles de primeira. Mas vamos em frente. Sintonia 2, próxima pergunta. Como eu falei para vocês, né, esse tema, sintonia, ele traz para nós duas visões diferentes. A primeira foi sobre mediunidade. A segunda agora é sobre relacionamento. E diz assim para nós: é verdade que um laço afetivo jamais se desfaz? E se for confirmada essa hipótese, exemplificar essa situação com a empatia que sentimos pelas pessoas quando as vemos pela primeira vez, e por todo o tempo, sem ao menos serem íntimas, ou seja, sem serem parentes, amigos, etc. Então, uma pergunta interessante, que o laço afetivo jamais se desfaz. Se isso é verdade, como é que nós podemos sentir algo por pessoas que nós nunca vimos? Essa é a ideia que é passada por essa pergunta. A resposta: sem dúvida, desde que originado de verdadeira simpatia. Isso respondendo à primeira parte, né? Foi perguntado: é verdade que um laço afetivo jamais se desfaz? Sem dúvida, desde que originado de verdadeira simpatia. Aliás, antes da gente continuar, essa ideia da simpatia, dos laços afetivos, para nós ainda existe uma dificuldade muito grande de entendermos essa relação. Pelo fato de como nós estamos ainda muito ligados ao mundo material, e, portanto, nós não valorizamos muito essas energias que nos envolvem, embora muitas vezes elas se tornem tempestades em volta de nós, as nossas sintonias se baseiam muito mais nos interesses individuais do que na verdadeira atração que o indivíduo sente pelo outro. Por exemplo, né, no caso, muitos amigos se aproximam uns dos outros pelo fato deles estarem ali ligados ao mesmo interesse. Nós temos pessoas que são amigas dentro do trabalho. Quando um, então, sai do trabalho, a amizade vai se desfazendo. São amigos que fazem do grupo do futebol, por exemplo. Acabou o futebol, os amigos não se encontram mais. Então, são interesses, claro que eu falo de interesses que são saudáveis, mas da mesma forma também interesses que são nocivos. Interesses que são prejudiciais, como é o caso de duas pessoas que se envolvem por um interesse físico. Aquela atração física, aquela atração sexual, duas pessoas se aproximam e quando esse objeto deixa de ser interessante, a sintonia ela termina. Mas nós falamos de uma energia muito sutil que nós ainda estamos aprendendo a compreender. E só para a gente ter uma ideia, quando nós estudamos o Evolução em Dois Mundos, lá no início, na primeira parte, quando André Luiz falava sobre a evolução do princípio inteligente, nós vimos naquelas partes finais, quando ele falava sobre a evolução do homem, que no início ele era praticamente ali, já na condição hominal, né, na condição Homo sapiens, sapiens, ele era um ser que vivia em função da sua necessidade imediata. Então ele acordava, trabalhava ali para poder comer, para poder se proteger, para poder se deslocar, dormia. Espiritualmente, como foi colocado por André Luiz ali no exemplo, é como se fosse aquele cavaleiro que ele desce do cavalo, dorme do lado do cavalo, depois ele levanta e continua. Ou seja, ele não fez nada além de dormir e ficar inconsciente entre aspas, mas ele não produziu nada naquele momento porque a sua imaturidade espiritual era muito grande. Então ele vivia apenas na condição de vigília, acordado, satisfazendo as suas necessidades. Com o passar do tempo, conforme ele foi se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, sendo estimulado por seu desenvolvimento, ele começou a ter pequenas interações com o mundo espiritual, recebendo ali as primeiras ideias, sendo conduzido, sendo influenciado negativamente também. Então ele foi se desenvolvendo gradualmente, foi avançando. Então nós percebemos que de lá para cá, nós tivemos, sem dúvida nenhuma, um ganho significativo. Porque se no passado nós éramos completamente inconscientes, hoje nós temos uma pequena consciência e sentimos isso de uma forma clara.
quando você sente simpatia ou antipatia, se você se sente bem num ambiente ou não se sente muito bem. Então a gente está começando a ter assim um lampejo, uns flashes do que é essa sintonia em torno de nós, essa ligação que nos traz, que nos aproxima uns dos outros. Nós só não conseguimos ainda racionalizar sobre elas. Às vezes nós sentimos alguma coisa, a gente fica perguntando, poxa, o que será que é isso? Por que será que eu gosto dele? Por que será que eu não gosto daquele? Eu fui naquele lugar e me senti mal, não sei porquê. Então são muitos os porquês que vão surgindo diante de situações que nós não entendemos, e não entendemos pelo fato de não compreendermos ainda essa realidade que nos envolve. A tendência é que, com o passar do tempo, conforme a gente vai evoluindo, a sintonia, a intuição, se tornem elementos tão claros como os nossos sentidos naturais. Eu teria a capacidade de ver, de ouvir, de falar, de sentir o cheiro, e da mesma forma ter uma percepção de uma sintonia que me envolve, que me estimula de alguma forma. Então a gente precisa ainda desenvolver sentidos ainda muito mais sutis. Essa percepção extrasensorial, ou chamado ali sexto sentido, que é uma expressão esotérica, digamos assim, mas que na verdade ela abrange ali uma série de situações, de experiências que nós ainda vamos vivenciar, mas essa percepção extrasensorial, e só para a gente lembrar, né, a palavra extrasensorial é porque os nossos sensores são sensores ainda físicos. São esses sentidos que nós ainda trazemos. Essa extrasensorial é esse sentido a mais, esse sentido muito sutil. Então, quando a gente desenvolver mais esse sentido, isso vai depender do desenvolvimento do nosso cérebro, do aprimoramento da nossa mente, da nossa capacidade de ter essas impressões mais reais do mundo espiritual, aí sim isso fará parte, será incorporado no nosso modo de viver. Nós chegaremos perto de alguém, nós saberemos o que ela está sentindo. Saberemos se nós somos bem-vindos ou mal-vindos, né? Da mesma forma, nós seremos também identificados, não apenas pela nossa aparência, mas pelas nossas vibrações. E nós não temos isso agora exatamente porque nós não temos a capacidade moral ainda de lidar com as críticas e com a rejeição. Então tudo vai acontecendo gradualmente. Porque no futuro, quando nós tivermos essa percepção, que é o que nós vemos dos relatos que acontecem nos livros que nós lemos no plano espiritual, que o espírito olha para você, sabe qual é a sua intenção. Ele sabe o que você sente, ele sabe o que você percebe. E não é apenas uma questão de ler o pensamento, que de fato isso acontece, mas só o fato de sentir a qualidade da sua vibração, você já sabe qual é o que está acontecendo. E isso será para nós algo natural. Quando nós tivermos valores desenvolvidos, por exemplo, né, valores como paciência, tolerância, amor, isso nós não temos ainda, porque se nós não tivermos, e esses sentidos começarem a aflorar, nós não suportaríamos a convivência um com o outro. Porque essa máscara social que geralmente a gente usa, o espírito Hamed fala bastante sobre isso, essa máscara nos protege o nosso ego, protege o nosso psiquismo. Porque se nós disséssemos um para o outro, na cara, aquilo que nós estamos pensando, nós viveríamos no caos. Ninguém suportaria viver com ninguém. Então a gente faz ali aquele esforço, dá aquela risadinha, dá aquela disfarçada, porque é assim que a gente vai convivendo. Com o passar do tempo, conforme os nossos valores forem se solidificando, aí sim nós seremos capazes de dizer quem somos e dizer o que pensamos do outro. Mas como todos nós estaremos em evolução, eu não terei por que apontar no outro o lado negativo. Eu verei nele as virtudes e não as imperfeições. Pois é, Hermes, mas faz parte dessa falsidade. Mas é parte do nosso instinto de proteção. Para que eu possa fazer parte de um grupo e ser aceito nesse grupo, eu não posso me mostrar como eu sou. Tanto é assim que você e seus amigos, né, quando nós estamos com os nossos amigos, nós temos um comportamento. Quando nós estamos dentro de casa, o comportamento é outro. Porque em casa, na intimidade, né, naquela convivência desde o início, então nós podemos fazer o que a gente quiser. Pode pôr o pé na mesa, pode abrir a geladeira, pode falar palavrão, fica à vontade. Agora com os nossos amigos, aquele veludo, né, aquela seda e tudo mais. Porque essa máscara social é dentro da psicologia, fala exatamente que é uma forma de nós nos protegermos.
Porque nós não temos ainda a capacidade de vivermos com a transparência. E por isso que a gente fala sobre a evolução do espírito. Porque o espírito que evolui, ele vai se tornando cada vez mais transparente no sentido moral. Porque ele não precisa esconder mais nada. Me lembro de uma mensagem do espírito Irmão X, que ele fala para nós que quando nós atingimos a superioridade, nós seremos um livro aberto para todo mundo ler. E será que hoje nós temos coragem de pegar esses livros e entregar para as pessoas lerem? Aquelas páginas, aquelas letrinhas miúdas? Não temos ainda, por isso então nós temos essa máscara. É uma parte, é um sistema de defesa que nós temos no nosso psiquismo. Mas enfim, falávamos sobre sintonia. Então o que é colocado para nós aqui, que eu falava para vocês, né? Pois é, mas aí nesse caso a gente percebe que a transformação é sincera, né, Angelina? Nessa transformação a gente vai criando uma simpatia verdadeira, e você tem liberdade de dizer para o outro, dizendo que no começo era muito difícil, mas eu fui percebendo que eu estava enganado. Quantas pessoas dentro dessa sinceridade falam isso? Mas enfim, a gente vê um processo de transformação. Mas eu falava para vocês então sobre essa evolução, né? Aqui André Luiz, então, voltando para nós, aqui diz assim, então ele perguntou para nós inicialmente, né? Sem dúvida, desde que originado da verdadeira simpatia. Até aqui foi o que nós começamos. E ele continua assim. Mas, porém, se criou o laço, principalmente por causa de ordem física, esse tende a desaparecer quando a causa se afasta. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinados aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Esse amor próprio nada mais é do que o orgulho. Mas a pergunta que foi para o Chico, ele chegou aqui, ele não respondeu efetivamente o que a pessoa perguntou. Que ela perguntou assim, exemplificar uma situação com a empatia que sentimos por pessoas que vemos pela primeira vez. É claro que nós temos ali, então, pessoas que estão ali desenvolvendo, né, estão compartilhando o mesmo interesse, e não significa se compartilhar, não significa na convivência. Muitas vezes, né, quantas vezes, né, eu posso até me lembrar de uma experiência, quando eu fui aqui em São Paulo, nós tivemos a comemoração dos 150 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Né? Então, foi aqui em São Paulo um evento grande, mais de 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, sei lá. E é muito interessante que quando você pega uma quantidade enorme de espíritas, é muito natural que você está numa fila, você olha para uma pessoa, ela sorri de volta, porque nós estamos envolvidos naquele mesmo ambiente. Isso acontece num lugar que você vai de uma festa, quando você vai numa exposição, quando você vai numa biblioteca, você vai num parque, você vai em qualquer lugar. Basta simplesmente que você tenha ali o mesmo interesse. Então as pessoas, quando elas apresentam já essa boa vontade, essa disposição, essa abertura, digamos assim, no coração para que ela possa transmitir e receber afeto, aquele ambiente é bastante favorável para isso. Então sempre teremos ali algo que vai nos aproximar. E aí então nós temos por acaso, e esse por acaso é um por acaso no sentido real, por acaso nós pensamos da mesma forma, nós gostamos das mesmas coisas, e ali então começa, é o início, que pode ser ali depois com o tempo, pode ser o início de uma amizade. Porque como foi falado para nós aqui na pergunta inicial, é verdade que um laço afetivo jamais se desfaz? Se ele jamais se desfaz, como é que eu posso sentir algo novo por alguém que eu nunca vi? Exatamente porque nós estamos constantemente construindo relações. E felizes daqueles que conseguem encontrar nesse laço de simpatia com pessoas que se tornam depois amigas. Porque a gente sempre acha que os nossos encontros e reencontros aqui no mundo são sempre coisas do passado. E a gente nunca pensa que nós estamos interagindo o tempo todo com pessoas que são desconhecidas, que por quem nós nutrimos uma simpatia. Então existem ainda, certamente, como eu comentei no início, certamente nós temos ainda, e o Chico reforçou, interesses que nos aproximam. E pode acontecer que quando esse interesse desaparecer, a relação termina.
Então, nesse encontro espírita, pode ter encontrado com uma pessoa, que nós sentamos ali junto para ficar trocando ideias, e foi muito legal. Quando acabou, deu um abraço, deu beijo, tchau, foi embora. E não se fala mais, valeu aquele momento. Mas pode acontecer de pessoas assim, poxa, vamos, me dá seu telefone, me dá seu WhatsApp, que a gente vai depois conversar um pouco mais. A gente marca um dia para trocar ideia, você visita meu centro espírita, qualquer coisa assim. E aí então as relações vão se desenvolvendo. A gente vê André Luiz, né, nos trabalhos que ele fez, quantos colegas, né, que ele encontrou no decorrer do trabalho, por quem ali se criava uma simpatia muito grande. Ele chegava no local, tinha um espírito trabalhador, com todo o afeto ali o espírito explicava, conversava, fazia, acontecia. Aí depois ele partiu, olha, valeu, obrigado, tchau, vou para outro trabalho, até pela circunstância, né, nem sempre dá para a gente dar a devida atenção por causa dos compromissos e tal, mas a gente vê que a simpatia acontece assim. Então, certamente nós temos atração do passado e certamente nós temos também aqui sempre relações novas sendo construídas. Nós não temos ainda a capacidade de diferenciar uma da outra. O que os espíritos dizem para nós é que um sentimento muito forte aproxima ou distancia pessoas que já tinham uma relação no passado. E isso vale também para a própria antipatia. Falamos da simpatia, falamos da empatia, que é simplesmente ali a disposição que o indivíduo tem de ser agradável, de receber também ali a mesma vibração do outro. E temos a antipatia. Meu santo não bateu com o dele, como diz popularmente. Ou então assim, eu não gosto daquela pessoa, não sei porquê. Aí se nós formos explorar, a pessoa fala assim, só pode ser o inimigo do passado. E muitas vezes não é. É alguém que você estava, por exemplo, nesse mesmo evento espírita, porque dá a impressão que só tinha santo ali, né? Você estava na fila, de repente você olha para a pessoa fala o quê? Você está olhando por quê para mim? Você não vai passar aqui na minha frente. Aí você fala, nossa, parece coisa do passado. Não é, simplesmente foi criado numa situação negativa que todo mundo estava vivendo. A mesma coisa no trabalho, pessoas que muitas vezes disputam posições, cada um ali com seu orgulho, o orgulho ferido, vai gerar situações de antipatia que são ali momentâneas, temporárias, que com o passar do tempo pode reverter, ou que simplesmente pode aprofundar. Então sempre estamos desenvolvendo, sempre estamos criando coisas novas, relações novas a partir desses sentimentos que vão nos unindo. Deixa eu ver aqui. Marião colocou, né, já teve pessoas que me falaram que no primeiro momento me acharam antipática, né, mas depois gostaram de mim. Que coisa boa, né? O Hermes colocou ali, essa ideia da situação ali, né, de passar. Deixa eu ver. Depois que passamos uma noite inteira de prontidão no quartel, o companheiro me revelou que não ia com a minha cara, né? Depois da prontidão, virou meu amigão, né? Pois é, tá certo, né? O Hermes eu não vou muito com a cara dele não, né? Mas a gente aguenta, porque é parte, né? Muitas vezes, assim, aceitar as diferenças é parte do processo, né? Mas tá valendo. Então, assim, a resistência que a gente tem, né? Mas tá ali, né? A questão da simpatia e da antipatia. Mas vamos lá. Então, pessoal, essa aqui é a colocação, né? Que o... Pois é, Hermes, eu tô tentando entender essa relação que você teve com seu amigo. Mas vamos lá, né? Então, aqui nós temos, né, essa parte do sentimento. Então, é nesse sentido que é colocado. O próximo tema... Com certeza. Sonhos e desdobramentos. São dois temas que nós vamos aqui estudar sobre isso. A princípio, nós veremos aqui algumas dúvidas comuns, né? Então, sonhos e desdobramentos. Quando durmo, me vejo fora do meu corpo. Não sei se é sonho. Já aconteceu 2 vezes. Qual seria a explicação sobre o ponto de vista espírita? Então, eis aí a questão colocada para nós. Quantas e quantas pessoas já viveram experiências de desdobramento e descartam ali grandes dificuldades para lidar com isso, pelo fato de ignorarem essa realidade? Imagina o susto que as pessoas levam. Tem algumas explicações, claro que não são explicações oficiais, que nós temos, por exemplo, ali de sensações ligadas ao desdobramento. Por exemplo, paralisia do sono, que é estudado pela nossa medicina, pelas nossas neurociências,
afirmando que o nosso cérebro, no momento em que nós estamos num sono profundo, o nosso corpo físico tem um sistema que nos coloca ali naquela condição meio que de letargia. Então adormecemos, o corpo fica quieto, fica inerte para que a gente possa descansar. Do contrário, nós ficaríamos ali o tempo todo nos movimentando e seria para nós um prejuízo. E aí então o cérebro desperta antes do corpo, segundo as explicações que são passadas. E aí então o indivíduo desperta, o corpo dele está paralisado, ele não consegue mexer, vem todo o pânico, além de algumas percepções, algumas ilusões, né, que algumas pessoas dizem. Né? Eu me senti dessa forma, quando eu acordei tinha uma pessoa em cima de mim me olhando, com uma cara feia e eu levei um susto. Ou então eu ouvi pessoas gritando à minha volta. Então esses são relatos bastante comuns de pessoas que falam sobre o desdobramento. Uma outra percepção, a gente não vai entrar no mérito, né, porque a ciência trabalha de acordo com os elementos que ela tem, com os exames, com o relato das pessoas, com a literatura das pesquisas que são feitas, né? E no caso da doutrina espírita, nós vamos falar do espírito, que também ali é um outro tema que a ciência tradicional não pode dominar. Então, não pode influenciar, né? Então, nesse caso, é falado para nós, por exemplo, que o espírito em desdobramento, quando ele então volta ao seu corpo físico, e essa conexão não é completa. Ela vai acontecendo aos poucos. E aí então o indivíduo desperta, porque já iniciou esse processo de conexão do seu corpo físico com o corpo espiritual, mas não foi completo. E, portanto, a mente do espírito, através do perispírito, não consegue controlar o seu corpo por essa ligação estar ainda incompleta. Mas aí depois, com o tempo, tudo vai acontecendo, né, de uma forma natural, o vínculo vai se fechando e o indivíduo acorda. Então nós temos duas explicações, a da ciência, que mostra um recurso, um mecanismo do nosso corpo físico, do nosso cérebro, e ao mesmo tempo nós temos uma explicação que a doutrina espírita traz, mostrando essa questão do desdobramento. Pessoas que se desdobram, voltam com naturalidade e acordam. Outro elemento que é somado a isso é também aquela sensação de queda. Muitas pessoas relatam, né, eu acordei, levei um susto, sonhei que estava caindo. Há algumas suposições que mostram que o espírito, quando então ele volta para o corpo físico de uma forma muito rápida, provoca essa sensação de queda. Então também ali é algo que deve ser estudado, que merece ser estudado, mas são temas que vão surgindo, né, para o nosso estudo. A Cindizinha colocou: uma vez eu me vi sentada na cama e meu corpo ficando deitado, né, deu medo e eu acordei. Tá certo, né? Pois é, Dudu, então esse pular da cama, né, eu já li, né, de um espírita, né, que escreveu, de um médium, que escreveu um livro ali, não é um livro psicografado, é um livro dele, que ele trouxe essa explicação. Eu achei bem interessante, achei bem lógica, mas é claro, isso aí a gente não pode colocar como definitivo, tampouco doutrinário, né, mas é ali uma explicação que traz para nós um elemento ali interessante da gente analisar, né. Já foi no teto, né? Pois é, tem pessoas assim que eu conheço, inclusive, que não são espíritas, que relataram isso, né? Num breve cochilar, a pessoa estava assim, sentada, mexendo no livro, aí ela deu aquela pequena pescadinha, quando se viu ela estava no teto olhando para baixo. E aí deu aquela angústia, porque ela queria voltar, e depois com o tempo ela foi voltando, e voltou ao normal. Isso virou uma história para ela. São experiências de desdobramento, né? Antes de ler a resposta que o Brás colocou na projeciologia algumas vezes, sentimos um estremecimento no corpo perispirítico ao se completar o desprendimento, né? Assim como também o próprio retorno, né, Brás? Muitas vezes o retorno não vem de uma forma suave, vem de uma forma abrupta, né? E nesse impacto dá esse susto. Essas duas explicações podem se unir e trazerem a compreensão, né? Tipo, né, antes eu tinha essa sensação de paralisia do sono. Tive uns 4 episódios, assustadora. Mas depois eu comecei a dormir com respirador mecânico, né, vou fazer 9 anos, nunca mais aconteceu, né? Talvez o processo tenha mudado de relaxamento, não sei dizer, né? Mas o que a gente vê é que, tendo esse entendimento, e muitas vezes você pode até controlar a partir de um relaxamento, de uma meditação, no momento que você acorda devagar, que você começa a ter essa compreensão, e por outro lado você tem ali, né, aqueles que ignoram e vão vivendo esse susto todo, é mais ou menos como se fosse a mediunidade.
Há pessoas que aprendem a lidar com isso, então ele tem ali algumas visões rápidas, tem ali algumas aparições, ouve coisas, sente coisas, e a pessoa resiste. E nessa resistência ela vai agravando cada vez mais esses sintomas, pelo fato dela se sentir, ter esse medo, né, muitas vezes se sentir até apavorada. Mas ela começa a entender, o que é o que geralmente acontece com jovens, né? Os relatos são muito mais frequentes com jovens, que quando começa a aflorar a mediunidade, relatam isso, né? Nossa, eu levei um susto e tal, e é por isso que nós estamos, inclusive, criando, né, um grupo de estudos lá do Espiritismo.net, voltado para jovens, estudos sobre mediunidade. Então, para jovens de 13 a 25 anos, de espíritas e não espíritas, para levar esse entendimento, esse conhecimento. E é muito curioso que quando você junta jovens para contar suas experiências, só falta a pipoca, né? Porque assim são contos muito interessantes, são relatos assim curiosíssimos, mas que na prática, né, curioso para quem vê, né? Mas para quem vivencia aquilo é algo pavoroso. Porque traz realmente ali uma série de sensações e impressões, mas são temas que nós estamos estudando, porque sabemos que existe o desdobramento. Sabemos que o espírito ali, conforme o seu grau de evolução, conforme ali o equilíbrio que ele tem, ele pode ali, como a gente já viu relatos, né, do próprio Chico, do Divaldo, do Raul, da Dona Ivone, né, inclusive a Dona Ivone, no livro dela, para quem quiser aprender um pouco mais sobre desdobramento, ler os livros dela, né, Devassando Invisível, Recordações da Mediunidade, ela traz para nós ali uma coleção de histórias de desdobramento consciente, e também de desdobramento altamente proveitosos, mas também muitas vezes assustadores, né? Vocês se lembram da história da freira, né? Que nós estudamos. Que ela foi se meter no mundo espiritual lá no desdobramento para fazer o que não devia, deu de cara com um espírito ali que era um obsessor terrível, que tinha uma aparência de freira. Deu um carreirão nela que ela saiu voando. Não foi nem andando, ela conseguiu até flutuar ali na hora, né? Então a gente vê que são experiências das mais variadas. Enquanto nós estudamos esses livros dela, que foi o Devassando Invisível, Recordações da Mediunidade, e também ali, esqueci aquele romance que nós estudamos, nunca lembro daquele nome, mas a gente vê assim que nas histórias que ela conta, né, são assim, experiências extremamente interessantes para serem estudadas. E aí todo mundo, né, muitas vezes as pessoas dizem assim, poxa vida, eu queria tanto experimentar isso para ver como é que é. Quer dizer, até sentir o primeiro susto, né? E, inclusive, eu já trouxe para vocês aqui uma reportagem que passou na Bandeirantes. Foi uma série de reportagens que falava sobre sonhos e também falava sobre desdobramentos. E aí pessoas que relatavam, que ouviam, que tinham aquela sensação de estarem sendo observadas, que viam uma pessoa em cima dela, né? Então ele tem duas explicações que a gente tem que ver com muita ponderação. Que é nesse estado pode acontecer algumas ilusões que vão aparecendo. Você tem a impressão, uma ilusão, aquele estado de torpor provoca, né, esse efeito de você ter uma visão que não é real, mas ao mesmo tempo nós temos explicações em que muitas vezes o indivíduo, em processo obsessivo, nesse momento ele tem aquele contato com aquele espírito que o persegue. Mas é muito difícil para nós ter uma explicação clara, exatamente porque é algo muito subjetivo. Cada um vai contar uma coisa e não temos como simplesmente comprovar aqui do nosso lado, a não ser, né, tendo ali as explicações iniciais da medicina, dizendo que tudo aquilo não passa de fantasia. Da mesma forma, como nós temos também a própria experiência de quase-morte. Pessoas que tiveram em coma, foram anestesiadas e tudo mais, elas relatam que viram outras pessoas, ouviram uma sensação de êxtase, aquele túnel de luz e tudo mais. A medicina vai dizer isso é tudo reflexo do cérebro que teve ali um pequeno curto e provocou essas sensações todas. Por outro lado, nós temos pessoas que trazem, como foi o caso daquele documentário do Vida Além da Morte, pessoas que trazem comentários de que encontraram com pessoas, conversaram com ela e depois voltaram a ter ali uma lucidez. Então, a fronteira que existe entre a fantasia e a realidade nessas experiências de sonho são muito subjetivas. E quanto mais esclarecimento nós tivermos, melhor. Mas geralmente quem passa por isso acaba não procurando ali o devido esclarecimento, né? O Brás colocou, né, na viagem astral, você nunca consegue ver o amparador, né? Só ouvimos sua voz e conversamos, né? Então, tem ali também, né, precisa muito entrar em sintonia, né, Brás, com
com esses espíritos que trabalham. Dudu colocou: me senti com medo um dia em que meu corpo desencaixou do corpo, meu corpo, ou seja, seu corpo espiritual, né? Desencaixou do corpo e eu não conseguia andar. Levou uns 10 minutos para que o médium me ajudasse a juntar o meu corpo físico com o espiritual. Parecia uma estátua, né? Imagino a dificuldade que é isso, né? Onde eu via o do etéreo e o do físico, na mesma hora, uma divisão de corpos, né? É o que a gente coloca, né, Dudu, com aquele medo que muitos espíritos sentem depois da desencarnação, embora desencarnados estão ainda presos ao corpo físico, desencarnaram tecnicamente, mas mentalmente estão ainda encarnados, né? E aí então ele vê o corpo perispiritual e o corpo físico, e aí então vem aquele susto de ver essa dupla, né? Vamos lá, pessoal, próximo tema. Vamos para a resposta aqui, claro, né? Então foi perguntado novamente aqui, né? Quando durmo, me vejo fora do meu corpo. Não sei se é sonho. Já aconteceu 2 vezes. Qual seria a explicação sobre o ponto de vista espírita? O Chico responde: a isso chamamos desdobramento. Encontrará detalhes nas obras de André Luiz. É algo natural, que ocorre quando o corpo descansa nas horas de sono. Procure estar com os pensamentos firmes no bem e poderá acordar descansado e em equilíbrio. Estude a doutrina espírita com afinco. Então aqui a recomendação do Chico, colocando, né, nas obras de André Luiz, nós várias vezes vimos ali nos relatos que ele traz para nós, a presença de orientadores espirituais conversando com encarnados, né? Nós tivemos até ali visitas, né, de pessoas que foram pedindo ajuda, né? Não me recordo do livro exatamente que a gente estava lendo, mas era André Luiz com um mentor ali com ele, e aí chegou uma senhora desencarnada acompanhada de uma encarnada, pedindo ajuda para um parente, uma filha dela, que se encontrava em grandes dificuldades, se eu não me engano, ali à beira do suicídio. Né? Então, isso mostra para nós, né, facilidade no livro também, no livro Transição Planetária, mostra ali uma quantidade grande de espíritos em desdobramento, recebendo instruções para o acolhimento de espíritos de outro mundo mais elevado, reencarnando aqui no nosso mundo para ajudar nesse processo de transição. Né? Dudu colocou: desdobro facinho, né? Facinho, quantas vezes desdobro aqui no estudo, né? Pois é, estuda desdobrado, né? O Brás colocou ali uma questão interessante, né, Brás, a respeito da projeciologia, da viagem astral. Ela é uma técnica, isso vai bem ao encontro daquilo que eu comentei com vocês, do documentário Vida Além da Morte. Porque muitas pessoas, elas iam para a Holanda, para um lugar chamado Retiro, alguma coisa, me esqueci o nome agora, mas esse retiro ele é como se fosse uma faculdade de mediunidade. E ali as pessoas tinham aulas técnicas de mediunidade de efeitos físicos, efeitos intelectuais, materialização, cura, cada um ali fazendo uma aula, é bem interessante, de uma forma curiosa. E o detalhe também, da mesma forma com desdobramentos, né, fazendo esse trabalho também de desprendimento e de visão do mundo espiritual, porque tanto desdobramento como experiência de quase morte são dois temas muito próximos, né? A diferença é a condição do indivíduo, ou está em sono ou ele está num estado mais profundo, né, de inconsciência. O que nós percebemos ali nessas práticas, assim como também nas tarefas realizadas naquela instituição, é a curiosidade técnica, mas sem a transformação moral. Porque esse acaba sendo um grande problema. Porque o espírito ele pode fazer esse desdobramento para poder ali conhecer o mundo espiritual. Mas muitas vezes ele se desdobra e vai ao encontro dos inimigos, daqueles espíritos que podem influenciá-lo negativamente. Então, quando a gente fala sobre qualquer tipo de atividade envolvendo o espírito, há a necessidade dessa precaução, desse preparo, na verdade, que é esse preparo moral. Porque você pode até praticar mediunidade. Eu quero psicografar. Ok, você pode ser um médium psicógrafo. Agora, quem estará com você nas psicografias? Qual é o seu objetivo? Quais são os seus valores? Quais são as suas afinidades com o mundo espiritual? Então a técnica em si ela pode ser desenvolvida. Kardec, inclusive, lá no livro dos médiuns, né? Sim, Dudu, porque o conhecimento técnico
ele é possível a todos, basta que você tenha dedicação e, claro, que você tenha aptidão. Mas o que você vai fazer com essa aptidão é o que vai trazer para você um problema se você não estiver capacitado moralmente para isso. Porque você pode conversar com espíritos, da mesma forma que você pode conversar com pessoas encarnadas. Mas você para conversar com qualquer pessoa na rua? Você vai em qualquer lugar aqui na sua cidade, lá na sua cidade, aí na sua cidade, né, para você conversar com as pessoas? Você vai num lugar que é perigoso, um lugar que é escuro, com pessoas que você não conhece, que você não tem confiança? É claro que não. Por que espiritualmente, então, você ousaria fazer isso? Esse é o problema. Né, que nós vemos ali quantas pessoas se aventuram nessas experiências da mediunidade e nessas experiências anímicas também, como é o caso do desdobramento, lembrando que o desdobramento ele é uma faculdade anímica, porque é o indivíduo que consegue esse desprendimento, mas ela se torna medianímica no momento em que ele entra em contato com o espírito. Aí ele se torna um médium, porque ele é possível trazer uma comunicação. Então é muito importante a gente ter esse cuidado de lembrar que sim, você pode trabalhar com diversos tipos de experiências. Né? Por exemplo, né, nós vimos deixa eu ver ali. É uma psicografia, um artigo que Kardec publicou na Revista Espírita, que falava sobre uma jovem que, lembra da Fredegunda, daquela antiga rainha desencarnada, e ela estava num processo gravíssimo de obsessão, que chegou quase ali, que era um processo de possessão. Aí Kardec relatou para nós, chegamos a falar sobre isso recentemente, Kardec comentou que aquela jovem, ela estava sendo conduzida para fazer um tratamento de magnetismo, para um jovem que era um grande magnetizador. Kardec chamava o magnetizador de grande potência, porque ele tinha uma capacidade de emanação de fluido que era muito grande. Só que ele ficava transmitindo aquele fluido e ele não fazia efeito nenhum. Pelo contrário, ele fortalecia cada vez mais aquele espírito que absorvia aqueles fluidos, intensificando a sua influência. Aí então Kardec, quando ela teve contato, então Kardec fez o mesmo trabalho de fluidoterapia, mas incluindo todo aquele trabalho de aproximação do plano espiritual maior, fazendo ali aquele trabalho de preces. E aí então ele explicava exatamente isso, que não adianta você doar fluidos. É importante que você trabalhe a qualidade desse fluido. E naquele caso, como era um espírito ainda perturbado, provocando aquele sofrimento naquela jovem, somente através de uma qualidade superior você conseguiria desvinculá-la daquela jovem, fazendo com que o perispírito da jovem tivesse ali uma frequência superior. E aquele espírito, então, naturalmente se afastaria. Então nós vimos ali que o trabalho de magnetismo foi feito, inclusive aquele jovem tinha uma potência muito grande, muito mais daquilo que Kardec podia trabalhar. Mas não adianta você ter força se você não tem qualidade. É a mesma coisa que acontece com relação à mediunidade. Você pode ser um médium com uma ostensividade enorme. Se você não faz esse trabalho com uma visão e com uma companhia, um suporte do plano espiritual superior, você vai se comunicar com qualquer espírito, inclusive com espíritos que podem trazer grande prejuízo. No caso do desdobramento, no caso das chamadas viagens astrais, é a mesma coisa. Você pode se desprender, você sabe a técnica e você tem, o seu corpo permite que você faça isso. Mas se você não tiver propósito e você não tiver uma boa sintonia, para onde você vai, com quem você vai se encontrar nessas viagens? Esse é o grande problema que nós encontramos. Então tem uma diferença entre técnica e propósito. Se você tem técnica e não tem propósito, você vai acabar tendo um problema muito grave com isso. Pessoal, para a gente finalizar aqui então, deixa eu ver mais aqui, o Chico aqui falou sobre as obras de André Luiz, e a recomendação dele, olha só, procure estar com os pensamentos firmes no bem. Por que ele disse isso? Exatamente pela necessidade que o indivíduo tem de estar ali com os seus pensamentos com uma boa qualidade, para que a sua vibração também seja de boa qualidade. Para que ele possa acordar descansado em equilíbrio. Sim, é questão do fundamento. E não é uma questão de fundamento doutrinário espírita. É uma questão de sintonia que o indivíduo precisa trabalhar, porque ele pode, nós temos ali, né, basta a gente lembrar
daquele livro, né, A Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, e ele conta ali para nós, né, as várias experiências que pessoas vinculadas, né, que eram religiosas, vinculadas à Igreja Católica, viveram experiências das mais fantásticas. E essas experiências se tornaram fantásticas exatamente pelo estilo de vida, pelo modo de vida que elas tinham, que era um modo de vida religioso. Mas pessoas comuns também vivenciam experiências daquela natureza, só que sofrem absurdamente pelo fato de não estarem preparadas para isso. Então não é uma questão da doutrina espírita, será fora da doutrina não há salvação. É fora da caridade não há salvação, fora do bem não há salvação, fora do amor não há salvação. E essa salvação no sentido de proporcionar o bem a si mesmo, o equilíbrio a si mesmo. Para a gente encerrar, pessoal, deixa eu ver aqui o próximo. Tem aqui desdobramentos 2. Aqui o Chico vai falar sobre sonhos e premonições. Sonhos e sonhos de premonições. Então a gente vai falar com calma no próximo encontro. Então nós teremos, eu achei que fosse ler tudo, né? Sonhos e desdobramentos 2, Umbanda, Vícios 1 e Vícios 2. Então esses são os 4 itens que faltam aqui para o nosso livro. Eu estou com uma pressa para acabar esse livro, né? Mas é aquela ansiedade, né? Quando você está no fim do livro, as últimas páginas sempre são lidas mais rápido para acabar logo. Mas vamos respirar e calma. Cada tema, um tema de cada vez, um degrau de cada vez. Porque senão a gente acaba perdendo a oportunidade de aprendizado, né? A Angelina lembrou, né? Todos nós precisamos de recolhimento para uma preparação melhor. De verdade. Pois é, tá, Angelina, mas é que está no fim do livro. Eu fico naquela coisa, tá acabando, vai acabar, tá acabando. Calma, calma, ainda tem coisa para a gente conversar ainda. Sem estresse, sem pressa. Mas é isso, meus amigos. Fechamos por aqui então, lemos Sonhos e Desdobramento 1. Depois viremos por mais 4 temas para o nosso próximo encontro na terça-feira que vem. Então aquela previsão de que nós terminaríamos o nosso livro hoje